Ontem foi ao ar o debate de Arthur Duval versus 20 bolsonaristas. O Arthur Duval é o Mamãe Falei, aquele do MBL, do Partido Missão agora, né? O novo partido do Brasil. E aí, quando acabou o debate, ele abriu uma live, eu acho que era live, e falou algumas coisas aí. Eu vou reagir, porque eu também tava no debate, né? Então, desde já, eu vou pedindo pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar e curtir bastante, assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e ele ajuda a entregar mais aí, né, para outras pessoas, ajudando a fortalecer e crescer o nosso canal. Pessoal, para quem não conhece, o Arthur Duval é o famoso Mamãe Falei, né? Ele faz parte do MBL, aquele movimento que fez várias manifestações de rua no tempo do Fora Dilma, né? Foi candidato, ele foi deputado estadual aqui por São Paulo. Depois aí por algumas coisas que ele fez aí, que é só procurar na internet, né? Porque eu não vou querer puxar essa carta aqui. Não puxei no debate e não vou puxar aqui também. Ele foi caçado aí por alguns motivos. Então aí a gente foi debater. Ele tem um ódio, assim, surreal pelo Bolsonaro, tá? E aí propuseram esse debate de Arthur Duval versus 20 bolsonaristas e ele falou a mesma coisa que ele vem falando desde que ele abandonou, né, pulou do barco Bolsonaro lá em 2019, então ele vem falando sempre a mesma coisa, né? Só que assim, não prova nada, né? Então são conjecturas, ele tem, a gente... a gente consegue perceber com esse debate que o Arthur e a turma do MBL inteira, eles têm viés de confirmação, tá? Não tem prova de nada, não tem um nada pra mostrar assim, pra apresentar. Então eles têm viés de confirmação, eles acham que é aquilo e ponto final, e eles defendem essa ideia. É um direito deles, tá bom? Então vamos ouvir um pouquinho aqui, ó, do que ele falou. Tá. Foi muito difícil achar a galera para ir debater. Por quê? E eu vou te explicar o porquê. Porque quando você defende o Bolsonaro, e como eu te falei, ou você é muito burro ou você é muito oportunista. E não tem como não ser isso, tá? Desculpa, desculpa. Ah, me xinga, você é arrogante, Arthur. Não, mas desculpa, é igual petista, cara. O cara que é petista ferrenho, ou ele é muito burro, ou ele tá ganhando ele tá levando, ele tem alguma vantagem em defender o PT. Então a galera que é muito oportunista sabe que se for lá vai se colocar numa situação que não é tão bacana, né? E uma outra galera também tem o seguinte, é só ir lá e demonstrar amor ao Bolsonaro que tá tudo certo. Então foi muito difícil achar essas pessoas para debater, né? A galera não queria, várias pessoas que se diziam, né? Que tô louco pra sentar na frente do Arthur e debater com ele. Tá, você teve a chance e você simplesmente não apareceu, tá? Fora outros bolsonaristas grandes que já recusaram debate comigo. O Nicolas, o Pavanato, o Vitor Ruiz, tantos outros, né? Tantos outros, qualquer filho dele, há anos já recusando esse debate, né? Mas enfim, então a primeira coisa que eu preciso dizer, né? Foi muito difícil de achar. Segunda que eu preciso dizer, cara, desculpa, vocês vão... Vamos lá. Nessa questão ele tá certo, tá? Foi difícil achar o pessoal e eu fiquei assim também porque ele falou de oportunismo. Tem um dos temas do debate é sobre oportunismo e assim, tem muita gente que se cresceu, que fez nome, né? Eu não tô falando desses grandes aí que ele citou aí não, Nicolas, Pavanato, Vitor Ruiz. Eu tô falando de gente assim, mediana, né, que não é famoso, mas também não é pequeno, mas por causa do Bolsonaro, defendendo a bandeira do bolsonarismo, e tem muita gente que eu conversei nos bastidores lá. Eu falei, por que fulano não tá aqui, que sempre vem aos debates? E eles falaram, eles não quiseram vir. Então, isso aí entra no oportunismo, né? Medo de debater. Cara, ele vai ter os argumentos deles, a gente vai ter os nossos. E ponto final. Se o público achar que ele ganhou, dane-se. Problema dele, né? Até porque ele vem falando anos e anos a mesma coisa. Então dane-se. Agora, o que ele falou sobre o PT, ou é mau caráter, ou é burro, ou tá ganhando alguma coisa, eu concordo. Por quê? Porque o PT ele roubou descaradamente o Brasil, tá? O Lula foi preso, condenado em 3 instâncias e descondenado. Então aí sim, a pessoa tem que olhar e falar, pô, eu tô votando ainda nesse cara, eu sou burro, sou mau caráter ou tô ganhando alguma coisa. Agora, ele falar isso, a mesma coisa do Bolsonaro, pra mim não cola. Justamente por causa disso. O Bolsonaro foi condenado, né? Preso agora por um crime que não cometeu, por um golpe que não existiu, por uma tentativa de golpe que não existiu, né?
e a gente sabe que o governo dele foi muito difícil, mesmo assim ele conseguiu trazer coisas boas para o Brasil. Coisas pequenas, talvez sim, mas conseguiu fazer alguma coisa diante de todas as dificuldades que ele teve. E eu não sou candidato a nada, eu nunca ganhei nada. Os políticos do PL, eles nem me conhecem, nem sabem quem eu sou. Eu conheço, assim, alguns políticos do PL aqui da minha cidade, mas o PL aqui em Guarulhos é pequeno, acho que tem 2 vereadores só, né? Um suplente lá, sei lá. Então, assim, é bem pequeno. Então, eu nunca ganhei R$1 pra falar bem ou falar mal de ninguém, tá? De ninguém. Nunca ganhei R$1. Então, isso daí que ele tá falando já cai por terra. O que a gente defende é uma bandeira, que é o bolsonarismo. Que eu já expliquei em vários vídeos que o bolsonarismo hoje, ele já não se resume mais somente à figura do Bolsonaro. É mais ao que o Bolsonaro acendeu nas pessoas, né? Abriu os olhos de várias pessoas para enxergar mais a política. Então, é isso. Agora, ele quer debater com os grandes justamente para ele aparecer, porque, cara, o Arthur Duval, ele já tá nessa pegada aí, ó, já fazem anos e anos e anos, e vocês podem ver que o alcance dele ainda não é alcance de alguém que tá esse tempo todo na mídia, como ele, como a turma do MBL estão. Então, eles precisam aparecer, tá? Eles precisam aparecer. Desculpa, eu não consigo não usar essas palavras, porque quando eu faço vídeo aqui, cara, eu tento ser o mais autêntico possível, eu tento ser o cara que eu sou trocando ideia com meus amigos, ou se você sentasse na minha frente e fosse trocar uma ideia, eu tento ser esse cara. Eu não consigo falar desse debate sem falar, cara, que o nível do QI é absolutamente baixo daquelas pessoas. Teve um ou outro que eu vou falar aqui que beleza, mas é muito baixo, os caras são muito burros, tá? Não é um pouquinho burros, são muito burros. Você fala uma coisa, o cara só não consegue interpretar, velho. Mais uma coisa, esse é o padrão MBL de ser, né? Então, assim, o cara tá ali falando, aí ele, vamos supor que ele ganhou o debate ali. O fato dele ter ganhado no argumento, ou dessa pessoa não ter conseguido responder, ou dar uma gaguejada, porque eu vou falar uma coisa pra você. O Arthur, ele debate, acho que desde 2018, 2017, e ele vem debatendo desde essa época até hoje. Se você olhar as redes dele, ele debate toda semana, então é difícil. Eu foi a primeira vez que eu fui debater, e aí já fui debater com ele. E teve outras pessoas lá que já participaram de outros debates e também deram uma gaguejada. Então é a coisa mais normal do mundo. Só que pra ele é QI baixo. Só que ele debateu com o pessoal da esquerda também, e não, todo mansinho ali e tal. Então assim, ele foi pra gente lá pra lacrar. Se você olhar as redes sociais dele, tá cheia de cortes do debate que foi ao ar. Então, e do debate contra a esquerda tem pouquíssimos cortes. Então aí a gente já vê qual que era o real motivo dele. Vamos lá. E eu vou dar exemplos aqui. Né? Então, quando você compara com o meu debate com os trabalhistas, acho que está muito clara a diferença. Né? O trabalhista, ele pode... Vocês ficaram pegando no pé do Tamir, até estão me zoando. Você fica puxando o saco do Tamir, fica passando pano pro Tamir. Tá, mas tudo bem, cara. O cara traz argumento. O cara... mas ele tem má vontade com o argumento, ele fica tentando lacrar. Tudo bem, cara, mas ele pelo menos tem argumento. E ele pelo menos contextualiza o que está sendo dito. Né? E todos os outros, cara, foram muito bem ali. Você tem muita gente que tentou debater ali, trouxe bons argumentos e maus argumentos. Tal, por exemplo, a Michelle. Não tem como falar que a Michelle é burra. Não tem como falar que a Michelle foi mal intencionada com os argumentos. Não, cara. Sentamos, argumentamos, concordamos em algumas coisas, discordamos em outras. Nesse aqui, quase não teve isso, cara. Ah lá, resumindo, ele acabou de falar o que eu falei, né? Que com o debate de esquerda, não, porque o Tamir é um cara lá que eu não sei nem o que ele é, mas ele foi ao debate dos esquerdistas e quebrou o Arthur Duval na primeira questão lá. Ele já desmentiu uma coisa que ele falou lá na primeira questão e ele já ficou desconcertado. Então, assim, ele não conseguiu lacrar com a esquerda porque lá realmente tinham pautas, né? Então, a pauta da escala 6x1, a pauta da CLT. Então, assim, eram pautas que realmente dão debate. Agora, essa pauta aí era ele ficar atacando o Bolsonaro e a gente tentar defender ali, ou remediar alguma coisa, ou justificar alguma coisa. Então, tipo assim, era um debate de ataque e defesa, né? Então,
Acho que nem contra-ataque teve. Teve alguns contra-ataques, mas assim, era mais ele atacando e a gente defendendo. E agora, contra os esquerdistas, não. Aí tinham pautas, por exemplo, segurança, acho que teve alguma coisa relacionada à segurança pública, prisão perpétua. Eram debates que você traziam estudos, dava pra trazer alguma coisa. Então aí nesse caso, ele tá falando não, que os esquerdistas são inteligentes, o QI, e os bolsonaristas, o QI baixo. Então, é isso. Né? Então, assim, vamos fazer um debate, então, falando de pautas, segurança pública, saúde, pra gente trazer dados, aí ele vai ver se o QI da galera é baixo mesmo. É assim, agora ele começa a citar, né, algumas pessoas que debateram com ele. Lógico, vai falar mal de todo mundo, vai falar um monte de besteira aí, mas ele não fala de mim nesse vídeo. Então eu nem vou continuar, mas assim, aqui pra resumir o que o Arthur quis fazer lá nesse debate, eu vou resumir pra vocês aqui com um corte do próprio canal aqui. Então, o Arthur Duval é isso aqui, ó. Vamos combinar uma coisa? Sem lacrada. Vamos no argumento? Obrigado. A few moments later. Eu não tô irritado. É tô calmo pra caralho. Ah, não! Eu vou trazer um argumento assim que eu não vou deixar você falar. Ó. Presta atenção, que ele tá vindo aqui, ó. Ó lá. E o Aras? Vou trazer outro. Tá vindo aqui, ó. E o Cássio Nunes. Vamos falar de fundo? Quando o Flávio Bolsonaro aumentou 2 vezes, você fez o quê, hein? Fez o quê, hein, seu moleque? Você tá com invejinha que a gente tem partido agora? Política! Eu amo você, Jair Bolsonaro. Eu gosto mesmo é do imbrochável do Bolsonaro. Você ficou ofendidinho? Ai, eu fiquei ofendidinho. Eu vou chorar na minha casinha. Puta que pariu, velho. Então pau no seu... Então, esse é o Arthur Duval. Política! Vamos combinar uma coisa? Sem lacrada. Esse é o Arthur Duval. Ele foi lá justamente pra fazer isso. Pra lacrar, tipo assim, em cima dos bolsonaristas. Ele, não, agora eu vou realizar o meu sonho e vou lacrar pra cima desses bolsonaristas. Eu não conseguia ainda reagir, né, às partes do debate. Eu já editei ali, peguei as minhas falas, né? E eu vou fazer um outro vídeo depois reagindo ao que ele falou, né? E eu fui o campeão das bandeiras verdes e aí, após isso, a gente faz um outro debate... só nós dois durante 10 minutos, e aí tem algumas falas polêmicas também que eu vou reagir também, mas aí, por enquanto, é isso. Logo eu posto outro vídeo. Quero saber de você, o que você acha do Arthur Duval, se você ainda segue ele, acha que realmente ele é de direita, e se você não viu esse debate, eu vou pedir pra você ver 2 debates, tá? O do Arthur contra os esquerdistas e o do Arthur contra os bolsonaristas. E você vai ver que existiam 2 pessoas diferentes ali. Um Arthur contra os esquerdistas e um Arthur contra os bolsonaristas. Sinceramente, eu não sei que tara é essa, que ódio é esse que esse cara tem do Bolsonaro. Então é isso aí, tamo junto, até a próxima.